eu gosto de começar sabendo, então, das pessoas. Então, eu queria saber mais, assim, quem que é a Carla, por que você resolveu ir pra Floripa, enfim, queria saber um pouco mais antes do trabalho, assim, enfim, conhecer um pouquinho mais desse lado. Boa, vamos lá. Tenho sim 32 anos. Eu sou paulistana, nasci na capital mesmo, mas morei, né, todo o período que eu morei em São Paulo, eu morava na região do ABC. E fui pra Floripa por amor. Ah, legal. Amor é uma pessoa. Legal. Eu casei, conheci, enfim, meu esposo na época. E aí, entre eu ir para Florianópolis e ele vir para São Paulo, a gente optou por eu ir morar na praia. Decisão acertadíssima. Não tem discussão. E Florianópolis é polo tecnológico, né? Então, a chance de eu continuar trabalhando com tecnologia ia ser grande. E meu esposo é empresário, então largar a empresa lá para vir empreender em São Paulo, começar do zero, ia ser muito difícil. Então, não teve muita dificuldade em tomar essa decisão, né? Na verdade, foi assim. Legal. Bom, eu trabalho desde os 17 anos. Eu sou de família nordestina, apesar de nascer em São Paulo, a minha família, os meus pais são nordestinos, foram para São Paulo ganhar a vida. Tenho um irmão mais novo que eu, 5 anos mais novo, publicitário. Então, mandar um beijo para todos eles. Estão muito contentes que eu estou aqui hoje. E, bom, a minha vida começou assim... Eu nunca fui super fã de tecnologia. Nunca foi, assim, aquele sonho... adoro videogame, adoro computador. Alguém da família? Algum parente? Não tinha ninguém no meu meio envolvido com tecnologia. Mas eu prestei vestibular na FATEC. E FATEC era, obviamente, né, voltado para tecnologia. E eu falei, cara, eu vou estudar aqui porque é de graça. Então, primeiro momento... Esse é o primeiro filtro, mas depois ainda você teve que escolher tecnologia. Isso. E como era voltado para negócios, também o meu curso era voltado para negócios, e antes eu pensava um pouco, talvez eu curso administração, algo assim. Então, eu falei, cara, eu vou tentar aqui, porque eu acho que rola. A tecnologia está sempre em alta, vai ter negócios, então vamos ver onde é que isso vai dar. E aí me deparei ali com matérias bem voltadas para gestão, para marketing, né, para algo assim que eu me identificava muito, e matérias também muito técnicas, voltadas para programação e tudo mais, que eu tinha dificuldade, mas que eu precisava aprender, enfim, né. E ali eu comecei nesse período da faculdade eu comecei a trabalhar, no meu primeiro estágio foi na prefeitura, como aprendiz ali do CIE na época. Caraca. Nem sei se o CIE existe ainda. Tem. Mas eu passei em primeiro lugar na fila do CIE para trabalhar na prefeitura. E aí fui trabalhar no suporte técnico, estagiária de suporte técnico. Caraca, e como era, assim? Cara, hoje eu acho que não me encaixo, né? Não voltaria a trabalhar no suporte técnico, mas foi uma base muito importante para mim. Muito mesmo. E eu sou, assim como vocês estão vendo, eu sou bem patriçona mesmo. Na época, patricinha, hoje patriçona. Mas assim, eu trabalhava no suporte técnico, assim, com a unha pintadinha, maquiada e tal, e eu voltava para casa toda suja. Imaginem a gente fazer manutenções de equipamentos de vários prédios públicos. Era prefeitura, postos de saúde, escolas municipais, onde aquele material ele é encaixado uma vez, uma CPU ela é encaixada uma vez numa mesa e 30 anos depois ela continua lá, ninguém mexe. Então, assim, a gente fazia formatação... Era microinformática mesmo. Formatação, consertava impressoras. Na época tinha o Windows 98 ainda nas máquinas. Sim. Então, a gente tinha que botar para o XP. Até hoje, eu sei a sequência de um RJ45, que, para quem não sabe, é o cabo de rede. Dos cabos, né? Qual as cores do cabo, etc. Exatamente. Então, lá eu aprendi, até hoje eu lembro a sequência das cores. E, assim... Eu sabia que eu não era aquilo que eu queria para o meu futuro, mas foi uma base muito importante para eu entrar, de fato, no mundo da informática. E também entrei num setor público, onde hoje eu ganhei muito com isso, né? Hoje eu trabalho no corporativo, mas o setor público ali foi bem importante para eu aprender. E aí depois eu comecei a trabalhar, depois dessa experiência na prefeitura, eu fui trabalhar na Claro como estagiária. E a Claro já era ali na Rua Flórida com a Berrini. Daí eu já fui para um super polo ali empresarial, onde o pessoal se vestia muito bem, né? Sim.
o mundo corporativo real ali, né? Se desse mole, ia gastar o salário inteiro no almoço ali embaixo, tem que saber onde comer. Exatamente. E aí eu fui trabalhar já com banco de dados, eu trabalhava num sistema de co-billing, onde a gente recebia chamados sobre problemas em faturas, e eu trabalhava com 2 especialistas, um em pré-pago e um pós-pago, e foi um grande aprendizado assim, para mim, porque de cara já trabalhar com especialistas, eu tinha uma equipe muito boa, que me apoiava muito, mas o problema ali de trabalhar na Claro para mim é que eu morava muito longe. E eu precisava acordar todos os dias às 4h20 da manhã para ir ao trabalho. Então, eu ainda fazia faculdade. Você estava estudando, tu chegava em casa meia-noite. Exatamente. Então, eu acordava às 4h20 para pegar o fretado, que na época não tinha o Rodoanel. Então, eu pegava um ônibus do meu bairro, né, da minha casa, até o centro da minha cidade. E de lá, eu pegava um fretado que ia para a região da Berrini. Então, eu acordava às 4h20 da manhã, ia trabalhar, voltava de fretado, entrava na faculdade à noite. Muitas vezes perdia ali a primeira aula, o início da primeira aula, porque era bem demorado. E aí eu ia dormir. E quando eu não perdia a aula, eu tava dormindo em pé, né? Exatamente. Exatamente. Você tem a sensação, às vezes, de se lembrar assim, falar assim, pô, como é que eu fazia isso? Sabe o que eu acho? Quando eu lembro disso, porque hoje eu acho que eu não teria forças para fazer isso. Eu né? também. Mas eu acho que é o jovem. O jovem tem coragem, tem disposição para fazer muita coisa. E o jovem, ele não tem parâmetro. Então, você fala assim, pô, você tem que acordar 4h20 da manhã para ir trabalhar num lugar muito legal, que você tá ganhando um salário legal, tá aprendendo muita coisa. Cara, eu vou. Hoje eu tenho referências, empolga com tudo, né? Exatamente. Hoje eu tenho referências. Então, eu digo assim, acordar às 4h20 para mim é uma opção ou não? Eu preciso disso ou não? Né? Eu posso fazer escolhas hoje baseado, né, em toda a experiência que eu tenho. Mas naquela época, não. Era só uma moça saindo de uma cidade pequena, conhecendo a capital. E eu falava, tá, eu vou. E eu adorava trabalhar lá. Realmente era um ambiente super saudável, a minha equipe era muito legal. Mas aquilo começou a ficar puxadão, né? E aí eu me inscrevi num processo seletivo para o Itaú. E era para trabalhar na área de dados, superintendência de dados do Itaú. E eu lembro de fazer assim a inscrição num sábado, na segunda-feira já entraram em contato comigo. Pô, que legal. E aí eu comecei a fazer... Geralmente as inscrições não vai para lugar nenhum, né? Ninguém chama Mas aí na segunda-feira já entraram em contato comigo. E eu fui indo, participando do processo. Eu lembro... Até hoje eu lembro, eu fiz a entrevista com um superintendente que chama Mickey. Eu acredito que ele não é mais... Caraca. Não sei se ele trabalha no Itaú ainda, mas... Eu não conheci nenhum Mickey no Itaú. Mickey, eu fiz entrevista com você e muitos dos meus amigos fizeram entrevistas um abraço pro Mickey. Era curioso isso, né? E aí eu falei... E o Itaú era mais perto da minha casa. Ia ser mais tranquilo para eu ir trabalhar, né? Então, eu falei, cara... Era o que, lá no CTO? No CTO. Trabalhei os 4 anos que eu fiquei no Itaú, eu fiquei no CTO. Legal. Durante algumas temporadas eu precisei estar em outros prédios, né? Por causa de alguns projetos. Mas a minha base... do Itaú também, Isso, exatamente. Mas a minha base era sempre no CTO. E aí, bem na época ali na Claro, eu fui conversar com o meu gestor. Ele falou, eu tenho uma coisa para falar com você. Eu falei, eu também tenho uma coisa para falar com você. Aí ele, então, a gente está te dando aqui uma bonificação pelo teu rendimento, você foi muito bem nesses últimos meses, e aí, tô aqui, um aumento de salário. Valeu. Aí eu, caramba, Caraca. muito obrigada, mas a minha notícia é que, infelizmente, eu vou sair da empresa, vou pedir um desligamento. Aí falou, o que eu posso fazer por você? De repente você pode construir um polo lá do outro lado da cidade, ficaria bem interessante. Pois é. E aí, assim, basicamente a minha decisão de sair de uma empresa para outra foi realmente a distância. E aí eu lembro desse meu gestor falando assim, cara, normalmente eu não, quando eu tô numa empresa atual e tô indo para uma nova, normalmente eu não falo para onde eu vou. Eu espero estar, de fato, na nova para dizer, né, compartilhar essa informação. E aí ele perguntou para mim, você pode falar para onde você vai? Aí eu falei, desculpa, mas eu prefiro não compartilhar. Aí ele... Mas só me responde uma coisa. É a Vivo. Não. Ele falou assim, é mercado financeiro? Porque
pior que telecom, só mercado financeiro. Aí eu dei assim, aquela piscadinha e tal, ele entendeu, aí ele, tá bom então, boa sorte. Te jogou.